Fala, fala, galera! E aí, mais uma vez a gente está aqui com mais um programa aí do Matemática Colégio Naval e EPICAR, aquela matemática que vai te ajudar a aprender finalmente essa matéria na sua vida. Você que tem dificuldade, você que nunca conseguiu aprender direito essa disciplina, você jovem de 13 a 17 anos que sonha em entrar para as Forças Armadas, em fazer o concurso da EPICAR, fazer o concurso do Colégio Naval, vem com a gente que a gente vai te mostrar o caminho, a gente vai te mostrar que não é difícil, é só você seguir da maneira adequada. Você tem que ter persistência, você tem que ter disciplina, você tem que ter dedicação, mas também não adianta tudo isso se você não tiver uma boa orientação, se você não tiver um indicativo, um direcionamento adequado de estudo. E não é só no macro, é no teu dia a dia, é no detalhe de cada etapa do seu dia e da sua semana, do seu período de treinamento para essa prova, é que vai fazer toda a diferença nesse seu sucesso. Então, não deixem de acompanhar os nossos programas. A prova da EPICAR está chegando. O programa de hoje a gente vai abordar dicas que são fundamentais para a aprovação, para a sua aprovação nessa prova de matemática da EPICAR, tá? E vai ser dividido em duas partes. Essa semana vou trazer aqui a parte 1 dessa pegada, dessas dicas de reta final. São dicas cruciais. Garanto a vocês que se vocês permanecerem aqui com a gente até o final dessa aula, desse combo, desse vídeo, você já sai daqui garantindo uma pontuação muito maior do que você garantiria sem esse vídeo. E a gente ainda vai ter uma parte 2. Então, é legal você assistir, rever, indica para quem você conhece. Eu não vou indicar porque é meu concorrente. Não, tem vaga suficiente ali. Você precisa de uma vaga. Você não precisa... Se você for bom o suficiente, e você vai ser, se for devidamente treinado, se for devidamente preparado nos teus estudos, você vai entender que você precisa de uma vaga e vai fazer essa prova com tranquilidade. Você sabia que aí é onde já começa toda a nossa etapa de preparação? É justamente nessa condição psicológica, porque se você se torna uma pessoa nervosa, uma pessoa muito ansiosa, você acaba não estudando de maneira adequada, você acaba não absorvendo o conteúdo de maneira adequada, você acaba procrastinando, não por condição de não querer estudar, por achar o estudo chato. Na verdade, o que você acha chato é aquela pressão psicológica de você corresponder a um determinado resultado. É isso que a gente tem que aprender a agir de uma maneira mais correta, agir de uma maneira melhor, para que você não se veja nesse funil, nessa condição limitadora. Então, vamos lá, vamos pontuar. Antes de mais nada, antes da gente dar sequência, já coloquei toda essa situação, vamos lembrar aqui, vamos nos apresentar. Meu nome é Leandro e junto com meu amigo Hugo Esquivel, nós criamos esse canal, nós criamos esse projeto, criamos esse programa Matemática Colégio Naval e EPICAR, justamente para te conduzir a uma aprovação, não só a uma aprovação tranquila, a uma aprovação concreta nas provas de matemática, tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR. E aí, vem comigo, para e pensa. Imagina quantas pessoas têm dificuldade em matemática e já rejeita tudo que tem no seu futuro meramente por depender de matemática. Às vezes a pessoa quer seguir uma carreira de sucesso, tem uma big oportunidade de emprego, quer prestar um concurso dos sonhos, como às vezes um concurso de uma área do Colégio Naval, por exemplo, ou da EPICAR, e desiste pela condição de achar que é incapacitado dentro dessa área de matemática. Talvez você tenha limitações hoje, mas essa limitação não é sua, às vezes é do seu sistema de aprendizado.
Se você continuar acompanhando a gente, eu garanto que isso vai mudar, essa chave vai mudar na sua cabeça. Você vai passar a enxergar a matemática como algo que você não só vai passar a suportar, você vai passar a gostar, você vai passar a admirar, você vai passar a não querer mais um dia sem vivenciar um pouco de matemática, sem querer aprofundar os teus conhecimentos dentro desse assunto. E aí você imagina, se tem pessoas que se sentem limitadas nesse sentido, imagina se deparar com uma prova de matemática que é tida para o nível de ensino fundamental e até para outros níveis, como uma das provas de matemática mais difíceis, se não a prova de matemática mais difícil do Brasil, que é a prova de matemática do Colégio Naval, de admissão ao Colégio Naval. Então, gente, você imagina a barreira limitadora que é isso. Agora, pare e pensa, como muitos alunos nossos já vivenciaram em online, em presencial, o fato de, às vezes, em 2 meses, às vezes até menos do que isso, o aluno entrar sem saber absolutamente nada, mas realmente nada. O aluno está atropelando ali para tentar resolver uma conta de adição e subtração, o número simples. E, de repente, 1 mês e meio, 2 meses depois, esse aluno está voando baixo em determinados assuntos e com domínio nesses assuntos. Não adianta só você ficar memorizando metodologias de resolução, porque aí você resolve a questão se ela vier daquele jeito. Mudou uma vírgula, você já não sabe mais resolver, volta toda aquela insegurança. E aí volta uma insegurança ainda mais forte, porque você vai parar e vai pensar assim, poxa, antes eu achava que não sabia. Aí, em determinado momento, eu achei que tinha aprendido e não tinha aprendido. Isso te gera uma insegurança ainda mais forte. Então, a nossa pegada de trabalho não é fazer você memorizar, não é te ensinar uma receita de bolo para você resolver o exercício em determinadas condições. Não. É realmente te ensinar o assunto. Esses alunos, em 2 meses, aprenderam tudo? Estão voando baixo em todos os assuntos? Não, claro que não. Mas com a gente, eles pegam realmente a base, eles recebem realmente ali um embasamento, entendem o porquê do porquê das coisas e criam segurança para navegar naqueles assuntos. Então, se torna muito mais agradável você estar navegando naqueles assuntos, você está se deparando com novos tópicos, com novos assuntos, você já aprende com uma outra mentalidade, porque você criou segurança, que você realmente é capaz naquilo, e você traz já um embasamento dos assuntos iniciais. Matemática, ela é realmente uma escada. Então, tentar subir, né, algum degrau lá em cima, sem ter passado pelos anteriores, você vai tropeçar, você vai cair, a perna não vai alcançar. Mas, ao mesmo tempo, se você também sobe degrau por degrau, cada novo degrau não tem por que ter uma dificuldade maior do que o degrau anterior, porque você vai subir uma nova etapa a partir do degrau anterior. Então, a elevação que tu está fazendo é igual a que tu fez do térreo para o primeiro degrau, do primeiro degrau para o segundo, e assim sucessivamente. Só que ela precisa ser passada de maneira adequada. E, às vezes, aí vem um segundo ponto. A gente quer atropelar isso. A gente, por pressa, a gente quer atropelar esse circuito. Isso daí é muito nocivo. Tá? Isso daí acaba fazendo com que a gente pegue ali, ache que aprendeu, corra atrás de memorizar, nem se toque que está memorizando um processo de resolução, e aí tropeça logo na esquina, porque logo vai fazer 2, 3 exercícios naquela sequência, o quarto, quinto exercício já vai ser uma outra pegada,
Por mais fácil que seja o livro, por mais fácil que seja a pegada da apostila, você vai encontrar dificuldade com uma brevidade muito grande. Por outro lado, se você aprende da maneira correta, você pode pegar uma apostila difícil, uma apostila que evolui para exercícios de altíssima complexidade, mas se esses exercícios estiverem devidamente sequenciados, se essa apostila for devidamente abordada e os assuntos forem adequadamente trabalhados, com respaldo, com embasamento, você, sem se deparar, em pouco tempo você já está fazendo os exercícios de altíssima complexidade e como, sabe, como quem olha, como quem estava olhando no dia anterior por esses exercícios mais fáceis. Então, a ideia é essa. No ciclo com a gente, você vai começar a olhar para essas provas do Colégio Naval, para essas provas de EPICAR, com naturalidade. Você vai olhar para as questões e vai pensar, poxa, isso daqui é tranquilo. Isso mesmo que cai nas provas, existe até uma tendência de você começar a achar que as provas se tornaram mais fáceis. Mas não necessariamente. Você que começou a ficar melhor preparado. Tem? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui um pouquinho de tela, vamos conversar, vamos continuar o nosso bate-papo, vamos trabalhar algumas questões com abordagens. As abordagens que eu vou trazer hoje são abordagens direcionadas a como você quebrar aquele gelo inicial da questão, a como você pegar e interpretar essa questão, que no momento parece algo difícil, mas ela pode ser extremamente fácil, né? Quem assistiu o meu vídeo anterior, a gente já estava trazendo aí essa pegada, tanto eu quanto o Hugo, a gente trabalha muito nessa linha, e a ideia é essa. Você ser realmente preparado não é você ficar achando a coisa cada vez mais difícil. É você pegar as coisas que são realmente difíceis e estar interpretando elas como sendo fáceis e sem se dar conta. Sem se dar conta, sem perceber o quanto você está evoluindo. Tá? Então, vamos seguindo aí. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ok. Vamos lá. Deixa eu botar num modo maior de tela. Beleza. Então, o que a gente está trabalhando aí são as dicas de reta final, né? Parte 1, lembrando, parte 1. Ok. Então, o que a gente tem aí? Organização. A gente até trabalhou com esse mesmo slide, que é um slide que retrata muito a vivência do candidato nesse momento. Pior, às vezes, a vivência do candidato ao longo de todo o ciclo, mas que não tem porquê de ser. Em nenhum dos momentos, nem mesmo agora, nem chegando próximo da prova. Pelo contrário, quanto mais próximo estiver chegando da prova, mais tranquilo você deve ficar, mais a sensação de missão cumprida você deve ter. Ah, mas eu ainda não acertei as questões, resultado, ele é consequência. E ele é consequência de preparação. Quando a gente fala de preparação, a gente está falando de preparação também do seu aspecto psicológico, da questão de você dividir de maneira harmônica o seu estudo, a sua preparação. Tem momentos que você vai ter que estudar, se preparar um pouco mais, tem momentos que você vai afrouxar um pouco mais, mas, de uma maneira geral, você precisa demonstrar uma constância, ok? Beleza. Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando de organização de uma maneira geral, de tudo. Tudo na sua vida, de uma maneira organizada, flui melhor. Você se torna mais produtivo, você se torna mais eficaz, sua aprendizagem melhora.
Então, quando a gente está falando de organização, primeiro ponto, a gente precisa mapear o nosso cotidiano. Precisamos mapear o nosso cotidiano? Sim, claro. O nosso dia a dia, às vezes, a gente desperdiça uma carga de tempo muito maior do que o que a gente imagina. Vocês sabiam que no nosso dia a dia, às vezes, a carga de tempo que a gente está desperdiçando, a gente acha que está estudando o dia todo, e no final, horas líquidas realmente de estudo foram muito menores do que as horas que a gente passou desperdiçando por estar de maneira desorganizada? Às vezes, só o simples fato de você estar pegando o livro, botando em cima da mesa, organizando isso, sentando, plugando a internet, conectando a internet, você já está perdendo tempo. Você tem que fazer isso de maneira esbaforida, de uma maneira corrida? Não. Você tem que fazer isso de uma maneira precavida, de uma maneira organizada. Ah, mas como eu faço isso? Daí a questão no cotidiano. Você vai mapear o seu cotidiano. A gente ajuda com mapeamento de organização de horário geral, mas a gente também monta, né, as mentorias, os direcionamentos particulares. Então, está com dúvida? Tem dúvida sobre alguma especificidade do seu dia a dia? Fala com a gente ajuda a montar esse horário. Às vezes tem detalhes que são sugeridos, que são adequados, que faz você ganhar alguns minutos preciosos. E aí a gente não está falando... Tu para e pensa, são minutos preciosos, às vezes, na tua ida para o colégio e na tua volta para o colégio. Mas você faz isso 2 vezes por dia, 10 vezes por semana. Imagina isso ao longo do mês. O quanto você pode ter perdido de estudo ou o quanto você pode ter ganho de estudo. E aí, a gente não está falando somente dos minutos ali, cravado de relógio, que você está perdendo ou que você está ganhando. É o teu cérebro também. Quando você faz as coisas de maneira muito corrida, mesmo que você tenha aqueles minutos ali cravados no relógio para se dedicar ao teu estudo, o teu cérebro não está numa velocidade de processamento adequado para você absorver aquele conteúdo. Você está, às vezes, né, na correria, numa correria muito grande, você está ali ansioso com alguma coisa, você acabou de terminar uma atividade e entrar em outra, então, às vezes, o teu cérebro ainda não está ajustado para aquilo ali, para você ler e interpretar o exercício da melhor forma. Ah, eu comecei a estudar exatamente em tal minuto e terminei em tal minuto. Beleza, mas será que a tua produtividade, será que o teu rendimento, será que a tua concentração foi equilibrada? E para que isso aconteça de maneira adequada, você precisa estar tranquilo. Tá? Tranquilidade parece um assunto subjetivo, mas a gente vai ter um momento para a gente abordar especificamente esse ponto e aí os subtópicos dele para vocês verem como faz diferença. Tudo que a gente está colocando aqui pode fazer diferença na preparação, em qualquer coisa na sua vida. Tá? Pode fazer diferença no sucesso em qualquer coisa que você esteja se dedicando. Vamos lá. As suas atividades. Se você vai mapear o seu cotidiano, obviamente você vai mapear as suas atividades. Ah, eu vou para a academia porque eu preciso desestressar e tal. Beleza, pô, legal. A tua academia é longe? Como é que é a logística para você ir para a academia? Para você ir para a academia, você para 1 hora antes para você, sabe, trocar roupa, fazer isso, preparar aquilo para você ir para a academia. Ainda tem um deslocamento? Então, peraí. Então, a gente está falando de 1 hora na academia, mais uns 10 minutos antes que chega, está cumprimentando aqui e ali, até sair mais uns 10 minutos, 1h30 para ir. Então, a gente já está falando aí de 2 horas e 50 minutos. Se você gastar aí mais um tempo para voltar, você comeu 3 horas do dia. E você, no entanto, você está analisando que, não, estou tirando 1 horinha do dia, porque eu mereço, porque eu preciso, ir lá na academia, porque eu estou estudando muito.
É saudável? É saudável. É salutar se você já faz academia, não estou entrando no mérito do acompanhamento médico, tá? Qualquer tipo de atividade física é fundamental um histórico, né, de saúde da pessoa, um acompanhamento médico, né, uma ida prévia ao médico para informar essas atividades. E aí deixo um alerta aqui, inclusive, bem perigoso. A gente vê, às vezes, uma galera que quer treinar para o TAF e quer também treinar por TAF por sua conta e risco, e num tempo reduzido, sem as indicações e orientações profissionais adequadas. Gente, isso é perigoso. É perigoso de acontecer uma coisa mais grave e, no ruim de tudo, ou no bom de tudo, mesmo não acontecendo alguma coisa mais grave com a sua saúde e tal, você pode também correr o risco de se lesionar e não conseguir, de fato, fazer o que precisa ser feito lá. Então, voltando mais uma vez para a questão da organização. Quando você está falando de organização, você está falando do mapeamento do seu dia a dia, das atividades do seu dia a dia, você está falando do mapeamento do seu planejamento como um todo. Então, você vai ver quando que é a previsão da prova do TAF, quanto tempo você tem, quanto tempo você leva, o que você já faz. Você vai ver se eu já vou num médico, eu já pelo menos agendei um médico para ir e conversar sobre isso, para ver os meus exames, para ver a minha condição de startup. Já conversei com um profissional da área de educação física, enfim, tudo isso está linkado à questão da organização. E quando você falha em um desses quesitos, isso remete a algum nervosismo. Você começa a ficar tenso, você começa a ficar tensa de alguma coisa dar errado. E aí acaba dando errado porque a pirâmide acaba desmoronando. Você acaba tendo problemas em várias outras áreas. Até no teu estudo, na tua concentração de estudo. Vamos lá. Tópicos e matérias. Bem, vamos especificar um pouquinho mais agora. No reingresso do próximo ciclo, a gente vai tratar novamente esse tipo de assunto. Mas agora, faltando 2 semanas, quais os tópicos, quais as matérias, quais os assuntos eu devo estudar? Depende muito do seu nível de preparação para a prova. Se você já viu todo o conteúdo, se você já vem trabalhando correção de questões de provas anteriores já de longa data, aí o que você pode fazer é continuar só na revisão de questões de provas anteriores, e aí, sempre que você tiver uma dúvida ou não lembrar de uma maneira concreta de um determinado assunto, aí você vai lá no teu material de suporte e dá uma revisadazinha naquele conceito. Tem muita gente que montou formulários, que montou mapas mentais, que montou resumos. Agora vamos falar do outro lado. Professor, mas eu não estudei nada até agora, eu não montei resumos, eu não montei mapas mentais. O que eu faço para esta prova? Bem, a gente precisa, óbvio, admitir a condição não mágica, tá? E o processo que a gente promete, que a gente oferece, é um processo que traz um excelente resultado, tá? Em praticamente 100% dos casos, mas não é um processo mágico. Se você não tem uma dedicação, dificilmente você vai conseguir usufruir desses resultados de uma maneira tão eficaz, de uma maneira tão benéfica, tá? Ou com tanta proeza, ou um resultado tão a contento quanto você gostaria, quanto nós gostamos que aconteça. Mas, se você já está inscrito nessa prova e ainda não se preparou, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, tá? Sugiro, peguem provas anteriores, tentem resolver. Existem, né, várias resoluções de questões de provas anteriores. Você pode dar uma olhada. Você pode, de repente, ao assistir uma resolução de questões de provas anteriores, você, de repente, mostrar uma facilidade no entendimento daquilo.
ok. Se você se sentir mais à vontade em fazer algumas anotações, como um resumo, é legal. Se você já é daquele tipo que prefere não fazer anotações, prefere correr a coisa de uma maneira um pouco mais fluida, tem gente que processa de maneira melhor dessa forma, sem problema. Agora, se você está brecando, se você, questão por questão, você está brecando, o que eu te sugiro é ainda assim continuar seguindo pelo direcionamento das provas anteriores, seria o melhor caminho agora, né, faltando aí, na verdade, menos de 2 semanas para a prova, vamos botar em 1 semana e meia, seria, de fato, o melhor caminho. E aí, se você está bugando muito na questão, o que você vai fazer? Você vai também pegar a partir daquela questão e vai resgatar um pouquinho do conteúdo programático. Pode ser pesquisando na internet, pode ser pesquisando algum vídeo, pode ser pesquisando algum material direcionado para o assunto, tá? Ao longo de todo o nosso ciclo, a gente vai direcionar bastante essa questão de materiais apropriados. E aí você se debruçar naquele assunto. O que não adianta é você pensar assim: poxa, mas eu tenho que aprender rápido esse assunto porque eu ainda estou na primeira questão, não estou entendendo direito esse, eu tenho que passar para o outro, eu tenho que passar para o outro, para o outro. Se você fizer isso, você tem que relaxar, porque se você fizer isso, você nem vai progredir, nem vai avançar naquele assunto que você está estudando. Então, dá um passo de cada vez. Você tem que pensar o seguinte: vamos pensar na pior de todas as hipóteses. Você se inscreveu para esse concurso, mas você não olhou nem para a cara do conteúdo programático até esse instante. Então, essa diretriz que eu acabei de falar seria a melhor. Você pega, baixa uma prova dessas, começa a dar uma olhada e dá uma pesquisada. Mas eu nem olhei para a cara do conteúdo programático e também nunca vi os assuntos do gênero. Então, vamos continuar. Eu gosto de sempre analisar tudo na nossa vida como uma oportunidade. Então, vou usar essa 1 semana e meia, não mais focando lá, ou vou conquistar a vaga agora, mas vou utilizar essa 1 semana e meia como uma empolgação para eu startar os meus estudos. Então, qualquer coisa que você dê uma analisada ali, busque aprender uma questãozinha que seja, né, entenda um pouquinho aquela teoria, já vai te ajudar a subir um degrau. E, às vezes, sem perceber, com calma, você sobe vários degraus até a data da prova. Mas eu ainda não vou ter a bagagem suficiente, não vou ter a maturidade, a segurança suficiente, mesmo tendo aprendido algumas questões, para fazer as questões na hora da prova. Isso existe? Isso acontece? Sim, isso é fato, que às vezes você aprende muita coisa em pouco tempo, mas você demanda um pouquinho de um time ali um pouco maior para maturar esse conhecimento no teu cérebro. O que a gente chama de maturar esse conhecimento? Você aprendeu, entendeu um determinado assunto, entendeu de fato como se resolve uma determinada questão, mas você ainda não teve tempo de lidar com aquele assunto várias vezes, de maneira repetitiva, resolver outros exercícios, ou o mesmo exercício em outros momentos, né, para que aquilo vá digerindo melhor, né, para que aquilo vá sedimentando melhor no teu conhecimento, inclusive vá linkando com conhecimento de outros tópicos que você já tem, que você já possui. Beleza? Vamos avançar um pouquinho? A famosa ansiedade. Gente, tudo isso que eu estou falando, e bati muito nessa tecla no último vídeo, vale a pena você buscar, você dar uma assistida. A ansiedade e o nervosismo só podem te prejudicar. Seja você a pessoa que está preparada para gabaritar a prova, seja você a pessoa que não estudou nada, nada de nada até o presente momento. Entende? Então, isso daí é fundamental, vocês sempre lembrarem daquele quesito. Se perguntem, quando se sentirem nervosos, perguntem, por que eu estou nervoso? Por que eu estou nervosa?
isso vai me ajudar em quê? Façam e tentam responder com sinceridade essa pergunta, mas pratiquem se olharem no espelho e fazerem essa pergunta a vocês mesmos agora, hoje à noite, ao longo aí dessa semana. Não deixem para fazer isso só lá no dia da prova, tá bom? Vamos lá. Aí a condição clássica, né? Então, ansiedade, a gente já vem realmente trabalhando, a gente já vem abordando esse assunto. Mas, mais uma vez, parem e se perguntem: por que eu estou nervoso? Por que eu estou assim? Isso vai me ajudar? Em quê? Em absolutamente nada. A hora que vocês internalizarem isso, vocês começam a perceber que só estão perdendo tempo ficando nervosos. Tudo que tiver que vir, vai vir no momento certo. Você tem que se preocupar não com o momento da sua aprovação. Vai ser nessa prova, vai ser agora, vai ser semana que vem, vai ser ano que vem, não vai ser nesse concurso, vai ser no outro concurso. Você tem que se preocupar o seguinte: eu estou estudando ou eu estou deixando para amanhã? Eu estou organizando meu tempo ou eu estou estudando a revelia, estou estudando de qualquer maneira, deixando sempre para depois para organizar? Gente, a organização ela é tão séria que eu falei a pergunta se eu estou estudando ou não estou estudando, e tem muita gente que deve pensar assim: ah, não, começar a estudar, eu já estou estudando há muito tempo. Eu só ainda não parei para organizar o meu tempo. Toma cuidado, porque se você deixa para fazer isso no final do ciclo, você descobre que você poderia ter sido 3, 4, 5, talvez mais vezes mais produtivo e com resultados melhores do que você foi por não ter organizado o teu tempo lá atrás. Beleza? Ok. Então, vamos aí. Vamos trabalhar um pouquinho aí, gente? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui é, como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho aí da resolução dessas questões, mas o que eu quero aqui é dar aquela quebrada de gelo, é dar aquela direcionada, é mostrar como é que o simples fato da leitura já ajuda a gente e quais são as dicas, né, realmente práticas, realmente objetivas no que tange o conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, vou abordar alguns tópicos nessa primeira parte, nesse vídeo de hoje, com dicas relacionadas a alguns assuntos, a alguns tópicos. Mas lembrando que teremos aí a parte 2, tá bom? Então, vamos seguir aí mais uns minutinhos, vamos dar uma trabalhadinha aí em algumas questões. Vamos nessa. Pegar aqui a nossa mesa digitalizadora. Vamos lá. Essa questão caiu na prova da EPICAR e diz o seguinte: uma agência de turismo, vamos pegar aqui, ó. Fala, uma agência de turismo. Espera aí, só um minutinho. Tá, retomando aqui. Tá, vocês estão vendo aqui o cursor, beleza. Uma agência de turismo fez um levantamento para apurar a faixa etária de um grupo de N pessoas que se interessaram por determinada viagem. Beleza. Ele só contextualiza a questão, tá? No registro das idades dessas pessoas, em anos, foram utilizados exatamente N números inteiros positivos. E entre esses números, foi observado que 10 eram múltiplos de 8, 12 eram múltiplos de 4 e 8 eram números primos. Antes de mais nada, ele fala o seguinte: ó, é correto afirmar que o número de divisores positivos de N é. Só que antes de encontrar isso, eu preciso encontrar quem? O N. Então, vamos lá pegar nossa caneta. O que eu tenho que fazer numa condição dessa? Primeiro, eu tenho que observar aqui o seguinte: reparem que múltiplos de 8, todo número que é múltiplo de 8 é também múltiplo de 4. Então, é muito comum. Aí já vão as primeiras dicas. As dicas já direto do assunto, dos tópicos. É muito comum
nesse tipo de questão, a gente perceber que eles querem ali a interseção ou a união entre conjuntos, mas existem partes ali de um conjunto que já estão inclusas no outro conjunto, ou seja, fazem parte da interseção. Às vezes, como nesse caso aqui, um conjunto inteiro está incluso no outro. Por exemplo, se todo múltiplo de 8 já é múltiplo de 4, esses 10 valores aqui já estão contidos aqui nesses 12 números aqui embaixo. Então, na verdade, o que eu tenho é isso daqui, ó. 12 múltiplos de 4. E eu tenho 8 números que são primos. Vocês concordam que os 8 números que são primos são incompatíveis com o conjunto que está lá em cima? Por quê? Porque o único número primo par é o 2. E o 2 ele não é múltiplo de 4. Toma cuidado com essa pegada conceitual. Se é outra coisa, a questão é fácil, mas a questão adora trabalhar a pegada conceitual para vocês tropeçarem. Vai ter gente que vai pensar o seguinte, não, na hora da pressa, o 2 ele é número primo. E o 2 ele é divisor de 4. E acha que o 2 está aqui. Gente, o 2 de fato ele é número primo, o 2 de fato é divisor de 4. Mas o 2 ele é divisor de 4, ele não é múltiplo de 4. O que eu estou querendo aqui é múltiplo de 4. Então, se eu tenho 12 valores aqui e 8 valores aqui, então, total n é igual a 20. Beleza. Mas eu quero ali o quê? Eu quero a condição de quantidade de divisores positivos de n. O que você vai fazer ali é o seguinte, ó, vai decompor em fatores primos o 20. Vamos lá. 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, e aqui por 5 vai dar 1. Então, 20 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à primeira potência. E para eu achar o número de divisores positivos de n, basta eu somar uma unidade aqui. Eu vou ter 2 mais 1. E aqui 1 mais 1. Eu vou ter 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Tá lá. Então, eu tenho um total de 6 divisores positivos de n. Beleza. Próxima questão. Gente, a pegada aí nessa questão, lembrem, a ideia aqui é só a gente trabalhar a pegada inicial do processo de resolução da questão, dando dicas a vocês que são cruciais nos principais tópicos abordados lá na prova, para a gente fazer meio que uma revisão desses tópicos. Então, aqui eu tenho o A elevado, o A igual a 11 elevado a 50, o B igual a 4 elevado a 100, e o C, 2 elevado a 150. Nós temos, inclusive, vídeos resolvendo essas questões. Aqui, eu quero apontar para vocês com uma pegada diferente, com essa pegada revisiva direto nesses tópicos. Qual é a ideia aqui? É você comparar o A, o B e o C. Para você comparar o A, o B e o C, eles precisam estar todos na mesma base ou todos com o mesmo expoente. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, esse 4 daqui e escrever ele da seguinte maneira. 2 elevado ao quadrado, porque 4 é 2 elevado ao quadrado. Isso daqui elevado a 100. E o que acontece aqui com a propriedade da potenciação em relação a isso? Quando eu tenho esse tipo de situação daqui, ó, A elevado a N, e isso daqui está elevado a M,
que eu faço? Eu vou repetir essa base e vou multiplicar os expoentes. Fica n vezes m. Aqui é vezes. Então, eu vou ter ali 2 elevado a 200. Esse comparativo aqui entre o B e o C já fica bem fácil, já fica bem tranquilo. Agora, o que mais eu poderia fazer ali? Bem, eu posso pensar aqui no seguinte: ao invés, lá eu não consigo reduzir o 11 nem para 2, nem para 4, nem para 8, não consigo reduzir ali para uma potência de base 2. Mas eu consigo fazer o seguinte: esse 2 aqui, eu posso reescrever esse 2 da seguinte maneira: 2 ao cubo elevado a 50. Ué, por que isso? Simples. Aqui, ó, olha a propriedade ali, ó. Se eu repetisse o 2 aqui, ia ficar 2, 3 vezes 50, quanto é que dá? 150. Voltaria para lá. Perceberam? Então, nada de errado em fazer aquilo ali. Então, vou agora pegar aqui a nossa borracha. Olha lá. 2 ao cubo, vou resolver o que está dentro do parênteses. Vou ter 8. Então, vou ter 8 elevado a 50. Se eu quisesse fazer o mesmo processo aqui, ó, se eu quisesse botar aqui, ao invés de... Aqui, ó, tenho 2 elevado a 200. Se eu quisesse transformar isso daqui em 8, como é que eu ficaria isso daqui com base 8? Gente, eu posso fazer isso daqui da seguinte maneira. Botaria 2 ao cubo, e eu tenho que ter aqui 200 dividido por 3. Mas para ter o 200 dividido por 3, vai me dar um valor exato? Não, não vai me dar o valor exato, mas basta que eu compare ali com o restante. Por exemplo, 200 dividido por 3, eu vou ter isso aqui, ó. 20 dividido por 3 dá 6. Aqui, 2, baixo 0. Aqui, 6. Aqui vai dar 2. Deixou ali. Vai dar 66, alguma coisa. Na verdade, 66,66. Tá. Então, eu vou ter isso daqui igual 66. Vamos botar aproximadamente aqui 66,7. Então, isso daqui vai ser igual a 8 elevado a 66,7. É uma outra maneira de eu analisar esses dois valores daqui. Perceberam? Ok. Vou dar um minutinho a vocês, para vocês botarem a mão na massa. Eu mostrei aqui várias possibilidades, vários caminhos que vocês podem utilizar para análise desse tipo de questão. Ok? Então, vamos lá. 2 minutinhos e aí a gente volta aí o nosso bate-papo. É para fazer, hein, galera?
E aí, galera? Como é que estão indo aí? Beleza? Gente, eu mostrei dois caminhos, mas vocês precisam definir um, vocês precisam botar a mão na massa e realmente praticar, porque senão vocês vão entrar em looping. Vamos lá? Vamos resolver? Estou contando que vocês tenham tentado, hein? Tá bom? Depois coloca aí pra gente quem conseguiu, quem não conseguiu. Vamos lá, seguindo aí. Olha só, o que a gente tentou deixar bem claro aqui, e eu avisei no início, que é o seguinte: você tem duas opções. Ou você tentar reduzir tudo para a mesma base, ou você tentar colocar tudo no mesmo expoente. Bem, aqui eu tenho 11 elevado a 50. Eu consigo transformar isso daqui em expoente 50? Consigo. Sabe por que eu sei que consigo? Porque para transformar 100 no expoente 50, basta dividir 100 por 2. Então, o que aconteceria aqui? Ó? Na mesma linha de raciocínio, o 4 elevado a 100 ficaria assim, ó. 4 elevado ao quadrado. Da onde saiu esse 2? Daqui, 50 aqui. Agora, eu tenho isso daqui, 8 elevado a... 8 não, perdão, ó. 4 ao quadrado, gente, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho ali 16 elevado a 50. E o último? O último eu já transformei também. O último é 8 elevado a 50. Então, eu tenho o A é igual a 11 elevado a 50. O B é igual a 16 elevado a 50. E o C é igual a 8 elevado a 50. Portanto, o B é maior de todos, o depois é o A e depois é o C. Qual é a opção? B maior que A, maior que C. Aqui, B maior que A maior que C. Aqui, opção letra A. Ah, está invertido, não tem problema, mas o C é o menor de todos, o A é o intermediário e o B é o maior de todos ali. Beleza. Vamos lá, galera? Gente, mais uma vez, nós já fizemos essa questão, mas eu quero trazer a pegada aí da... Olha, ela só traz um conceito. Só um conceito. Na verdade, se você for levar ao pé da letra, ele pede o seguinte, ele diz, ele dá todas as informações desse segmento, tá? Ali no enunciado, fala que O é o centro desse círculo, fala que isso daqui, que esse é ponto de tangência, portanto, aqui, ó, se você estiver unindo o centro de um círculo a um ponto de tangência, esse daqui tem que formar um ângulo de 90 graus, tanto aqui quanto aqui. E ele fala, em algum momento, que essa medida daqui mede 20. Não sei nem qual é a unidade, ele fala ali, 20 centímetros. 20 centímetros. Beleza, galera, mas olha só. Pensa aqui comigo. Olha para a figura. O único conceito aí que realmente vai nos interessar, claro, eu não tenho que saber o conceito do que é triângulo? Tenho. Eu tenho que saber o que é o conceito do ponto de tangência? Claro. Perímetro? Óbvio. O que é perímetro? É a soma dos lados ali do polígono em questão, né, do comprimento desses lados. Mas o principal aí é o seguinte: toda vez que eu tenho um ponto externo a uma circunferência, uno esse ponto externo a dois pontos de tangência nessa circunferência, esses dois segmentos vão ter exatamente o mesmo comprimento. Então, olha para cá. Está vendo a medida de AE? É exatamente a mesma medida de AF. Simplesmente, se lá é 20, aqui vai ser 20. Ok. Só que aqui, esse ponto daqui, também é ponto externo
e que está ligada a 2 pontos de tangência a essa circunferência daqui. Então, esse tanto daqui é igual a esse tanto daqui. Se eu pegar nesse comprimento de 20 centímetros e tirar esse tanto, e esse tanto mede x, eu ficaria aqui com esse pedacinho aqui sendo 20 menos x. Esse pedaço seria 20 menos x. Mas olha, esse x daqui é o mesmo comprimento daqui, então aqui mede x também. Então, se eu faço aqui, ó, 20 menos x, que é o lado do triângulo, mais esse pedaço aqui desse lado, eu vou ter 20 menos x mais x, deu quanto? Deu 20. E o raciocínio do lado de lá é exatamente o mesmo. Vamos pegar aqui uma outra cor, ó. Isso daqui é um ponto externo ligado a 2 pontos de tangência, então esse comprimento daqui é igual a esse comprimento daqui. Cuidado para não cair na tentação de achar que esse pedaço verde é igual ao pedaço vermelho. Não é necessariamente, tá? Pode até ser, dependendo da condição ali do triângulo, mas não tem nada ali que te fornece essa informação. Só sei o seguinte, que se aquele pedacinho verde mede y, esse pedacinho aqui mede y também. Então, esse todo daqui mede 20, esse pedaço daqui vai medir 20 menos y. E aí, se eu pegar 20 menos y mais esse y daqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o 20. Portanto, o perímetro desse triângulo, que é a somatório desses 3 lados daqui, vai dar quanto? Resposta: 40 centímetros. Então, beleza, galera. Gente, eu vou traçar o comentário aí de mais algumas questões rapidamente. Quem tiver dúvida, não conseguir resolver, coloca para a gente resolve para vocês. Mas o objetivo é justamente não levar até o final da resolução. Para quê? Para deixar o direcionamento provocativo do teu estudo, para que você aprenda realmente a aproveitar a revisão do tópico conceitual e, ao mesmo tempo, interpretar de maneira adequada o exercício e treinar esse processo de resolução no finalmente ali, naquela etapa final do exercício. Mas não é para deixar de fazer, é para colocar nos comentários, é para fazer contato com a gente se você conseguiu ou se você não conseguiu fazer. E se conseguiu pelo menos acompanhar o direcionamento inicial e depois não conseguiu continuar, ou não conseguiu nem acompanhar o direcionamento inicial, para a gente poder mapear isso daí. Tá? Então, fundamental. Esse passo a gente precisa de vocês, para poder ajudar vocês. Vamos lá, então? Então, a pegada agora vai ser um pouquinho mais rápida. Vamos lá. Eu tenho aí essa questão daí que fala o seguinte. Olha lá. João, ao perceber, que seu carro, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou 2 propostas. Vamos voltar aqui para o vermelho para grifar melhor. A proposta que a locadora apresentou foi plano A. O que fala no plano A? É cobrado um valor fixo de R$ 50 e R$ 1,60 por quilômetro rodado. Então, vamos botar aqui, ó, plano A e aqui o plano B. O plano A, eu tenho valor fixo de 50 mais 1,60 ou 1,6, que é igual. Quem tiver dúvida sobre isso, fala aí com a gente. Quando eu tenho zeros após a minha última casa decimal, isso não altera o meu número. Se eu tiver aqui, ó, 1,6, isso é igual a 1,60
que é também igual a 1,600. Poxa, como assim, professor? Sim, isso daqui, se eu escrever em fração geratriz, vai ser 16 sobre 10. Já isso daqui, se eu escrever em fração geratriz, vai ser 1.600 sobre 1, 2, 3 sobre 1.000. Você pegar 1.600 e dividir por 1.000, você pode cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, você vai ficar com a divisão 16 sobre 10, que é exatamente o que você tem aqui no primeiro membro. Beleza? Ok. Mas tem que ser o zero depois da última casa decimal. Isso daqui são coisas diferentes. Ó. 1,6 e 1,06, aí são coisas diferentes. Beleza. Então, voltando lá, o plano A é o seguinte, ele paga 50, entrou no carro, paga 50, tirou o carro da locadora, já está pagando 50. E vai pagar 1,6 por quilômetro rodado. Vamos chamar o quilômetro rodado de K, ele está falando lá, ó, para chamar de K. Então, 1,6 vezes K. Tá. E o plano B, ele fala no qual é cobrado o 64. Opa, então esse plano B, num primeiro momento, ele parece pior. Porque eu andando ou não andando com o carro, eu já tenho que pagar 64 ali. Mas depois ele cobra mais barato por quilômetro rodado. Então, o que, que acontece? Se você andar muito pouco, acaba sendo mais vantajoso o plano A. Mas a partir de um determinado momento, vai passar a ser mais vantajoso o plano B. E o que ele pede é o seguinte, ó. João observou que, para um certo deslocamento que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. Então, como é que eu calculo esse K? Simplesmente igualando essas duas situações. Então, eu simplesmente vou fazer a igualdade de 50 mais 1,6K, ou 1,6x, enfim, igual a 64 mais 1,2K. Então, lá, vou fazer essa igualdade e calcular o meu K. Depois analisar aqui as minhas opções, tá bom? Porque ele ainda bota um intervalozinho ali das opções. Então, vamos lá. Não é para deixar de fazer, hein, galera? Olha, essa questãozinha daí é extremamente interessante. E eu vou fazer uma revisãozinha teórica aqui. Ele trabalha com A, B e C como sendo os coeficientes dessa função f de x aqui, da do segundo grau. E chama de D, X, de D e E os coeficientes dessa é a outra função daqui, do primeiro grau. Tá, e aí ele quer que você analise alguns comparativos ali entre o A, B, C, o D e o E, principalmente no que tange a questão de sinais, se são positivos, se são negativos. E aí, se você tem, por exemplo, o produto de 3 valores positivos, você vai encontrar um novo valor positivo. Agora, como é que você faz esse tipo de análise? De maneira muito simples, olha só. Quando você tem uma função de segundo grau, o coeficiente que está ligado ao termo do segundo grau é o que diz se a função vai ser crescente ou decrescente. Nesse caso daqui, como a concavidade da parábola está voltada para baixo, então, está voltada para baixo, então significa que o A é o quê? Negativo. É decrescente. Agora, e o B e o C? Como é que fica o B e o C ali? Vamos lá. Eu tenho ali que analisar o B e o C. Eu sei que quando isso toca em duas partes no eixo X, isso daqui é o eixo X, o gráfico está tocando em 2 pontos. Significa que a raiz, existem 2 raízes reais e de valores diferentes. Esse daqui e isso daqui. Para que isso aconteça, eu tenho que ter o meu delta maior do que 0. Beleza. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4. Opa, peraí, deixa eu apagar isso aqui.
Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bem, eu já sei que isso daqui vai ser negativo. E eu já sei que isso daqui vai ser o quê? Positivo, porque está elevado ao quadrado. Para estar elevado ao quadrado, ou vai dar zero, ou vai dar positivo. Então, isso já ajuda a alinhar a minha análise aqui do C. Por essa fórmula de delta, porque isso tudo daqui tem que ser maior do que zero. Mas vem comigo, tem mais análises aqui que podem ajudar a gente. Se o x for zero, isso daqui vai zerar, isso daqui vai zerar. Vai sobrar quem? O meu termo independente, que é o C. Quando o meu x vale zero, o meu termo independente é justamente onde ele corta o eixo y. Então, esse daqui é o valor de C. E eu já sei que o meu C é o quê? Positivo. Está lá. Ó. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então, o meu C ele é maior do que zero. Portanto, se eu já sei que isso daqui é maior do que zero, olha lá. Perdão, ali não é o zero, é maior do que zero. Olha como é que vai ficar esse cálculo daqui, ó. Aqui eu tenho menos com menos, mais, com mais, mais. Com esse mais, vai dar positivo. Ok. Só que você está vendo aqui as raízes? A soma das raízes, vamos ver aqui a soma das raízes. Quanto que dá a soma das raízes? Menos B sobre A. Beleza. Mas o meu A, olha a soma das raízes aqui. A soma não dá, provavelmente ela vai dar positiva, porque eu tenho um módulo maior para esse valor do que para esse valor daqui. Mas para a gente não se guiar só pela parte milimétrica ali do desenho, vamos trabalhar aqui, ó. Eu posso trabalhar também com a questão do produto. A questão do produto também me ajudaria a analisar aqui o sinal de C e o sinal de A. Então, vocês estão percebendo quanta coisa eu posso utilizar para poder analisar aqui o sinal de cada coisa? Posso analisar ainda, ó, tem outro detalhe aqui, ó. Tudo isso são fórmulas que é legal você ter, que te ajuda muito na hora do concurso. Essa daqui é a soma das raízes, o produto das raízes. Mas vamos aqui revisar também o x do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então, olha lá. Olha o x do vértice. O x do vértice está ligado a esse ponto daqui. Concordam que esse ponto é positivo? Então, o x do vértice tem que ser positivo. Então, isso daqui tem que ser maior do que zero. Bem, para que isso seja maior do que zero, o A, ele é negativo. Então, 2 vezes A vai ser o quê? Negativo. Para que isso seja maior do que zero, eu tenho que ter o numerador sendo negativo também. Mas aqui eu já tenho menos. O B, então, tem que ser o quê? Positivo. Porque aí menos vezes mais vai dar menos, menos dividido por menos vai dar mais, vai dar maior do que zero. Perceberam quantas formas a gente tem de achar o sinal desses coeficientes? Então, no caso ali, o B vai ser o quê? Maior do que zero. Beleza? Ok. Não confundam, porque aqui, ó, esse é o sinal do B, esse é o sinal da fórmula do x do vértice. Então, menos vezes mais para dar menos, o menos dividido por menos está lá, mais. E aqui o D. Esse coeficiente daqui, dá para perceber, ó, aqui a função é crescente, então, óbvio que o D ali é o quê? Maior do que zero. E o E? O E é o quê? O E é essa parte daqui, ó. Que essa parte vai ser quando o x estiver valendo zero. Quando o x estiver valendo zero, vai zerar isso daqui e vai me sobrar o E. Esse daqui é o E. Então, o E aqui é o quê? Menor do que zero. Beleza?
Gente, aí vocês vão analisar aqui as opções, tá bom? Gente, olha só, vocês precisam pegar, dar uma revisada nessa questão dos tópicos conceituais aí de equação de segundo grau. Isso é muito cobrado, isso sempre cai, é praticamente certo. A revisão ali em produtos notáveis, nos principais produtos notáveis, vale a pena, tem sempre uma questãozinha ou outra tratando disso daí. Tem um produto notável que a banca da Epicar gosta muito, que é o produto da soma pela diferença. Vou dar só uma recapituladazinha aqui rápido, ó. É isso daqui, ó, quando você tem, por exemplo, ó, x mais y que multiplica x menos y. Aí você tem aqui o mesmo termo aqui e aqui, ó. E aqui, mais y aqui, menos y aqui. Então, você vai fazer simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá bom? Então, muita atenção nisso, trabalhem com calma, se dediquem. Esse produto notável pode cair, só que pode cair um pouquinho modificado. E aí você já se confunde por um simples detalhe. Imagine que cai assim, ó. XZ ao quadrado mais Y ao cubo. Isso daqui, XZ ao quadrado menos Y ao cubo. Deem uma olhadinha nisso. Vou dar um minutinho só para vocês traquejarem aí como vocês fariam, para a gente poder encerrar nossa aulinha de hoje, tá bom? Deem uma olhadinha. Um minuto, hein, galera? Não é nem para fazer, é só para vocês terem uma ideia aí. Vamos lá, galera. Tentem associar sempre a questão conceitual, tá? Você continua tendo embaixo a soma, uma multiplicação da soma pela diferença dos dois mesmos termos. Embaixo você tem x ao quadrado, no outro termo você também tem o x ao quadrado. Você tem esse termo sendo somado com y ao cubo e no outro termo sendo o y ao cubo sendo subtraído dele. Então, a linha de raciocínio é a mesma da resolução do problema anterior.
É isso aí, galera. Vamos resolver, então, para a gente poder fechar isso daí? Então, vamos lá. Aqui, ó. XY ao quadrado é o termo que eu vou elevar ao quadrado. É o x lá de cima. Agora passou a ser xy ao quadrado. O quadrado disso vai ficar x ao quadrado z à quarta. Levei os dois ao quadrado, menos o quadrado desse segundo termo aqui, ó. O y passou a ser y ao cubo. O quadrado de y ao cubo é y à sexta. Tá bom? Eu só tenho que reconfigurar essa caneta aqui, porque ela está... Por isso está dando esses problemas aqui quando a gente faz. Ó, fazer o 4 aqui mais leve, é a sensibilidade dela. Beleza. Tá lá. Fechou. Simplesmente isso. Gente, bons estudos, calma, vale a pena, seja você um iniciante, ou seja você um aluno que vem estudando há muito tempo, seja você pensando, poxa, é meu último ano, não é meu último ano, o que vale a pena agora é você relaxar ao longo dessa 1 semana e meia que falta. Quando eu digo relaxar, não é não estudar, mas é curtir, é saborear o teu estudo. Você vai aprender com a gente o que é realmente saborear o teu estudo. Transformar numa questão prazerosa você, aquilo que antes era, sabe, um martírio. E assim, se você quer estudar por mais tempo, beleza, é ótimo. O que é nocivo é você estudar por meia hora que seja, tenso, preocupado com a prova. Pensa o seguinte, essa tensão não vai te levar a lugar nenhum. Estudando muito ou estudando pouco, estando afiado ou sendo totalmente iniciante, só vai te prejudicar. Então, associa isso de uma vez por todas e relaxa. Só seja organizado, dedicado, né, comprometido. Isso daí faz parte. E você também não consegue se transformar da noite para o dia. Você vai tentar se organizar agora, amanhã você entende que consegue se organizar um pouco melhor. Só quando você organizar o macro na tua vida, é que depois você vai começar a perceber alguns detalhes, e depois outros detalhes do detalhe. Isso funciona no teu estudo também, e na profundidade de cada conteúdo que você aborda. Beleza? Gente, mais uma vez aí um grande abraço, contem com a gente está junto com vocês aí, podem contar, podem procurar a gente, pesquisar, tirar dúvida, e vai ter mais vídeo aí com dicas fundamentais, se Deus quiser. Abraço e até a próxima.